Vamos falar aqui sobre o fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, pelo terceiro ano consecutivo, derrubando as temperaturas aqui na América do Sul. Se você quer saber por que isso está deixando vários catastrofistas climáticos desesperados, acompanhe o vídeo até o final. Eu sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Então, aqui, iniciando esse vídeo, rapidamente, com relação ao aquecimento do planeta, aquele chamado aquecimento global, crise climática, que os movimentos climáticos no planeta são muito evidentes, né, ao longo de várias eras, isso é óbvio, né? Mas o senso comum, isso que você tem que estar muito atento, o senso comum, nas últimas décadas, por todo um movimento que tem toda uma lógica econômica, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tenta fazer você acreditar que de fato o clima está se alterando porque nós estamos consumindo combustíveis fósseis, ou porque está havendo emissão de CO2 e assim por diante, né? É claro que você vai ter sempre aqueles cientistas muito bem pagos para aquele grupo, né, que vai defender esse tipo de coisa. Por outro lado, são calados outros cientistas que não concordam com modelos matemáticos catastrofistas que medem. É muito complexo quando você passa a tratar extrapolação. Interpolação, que é você descobrir como que um fenômeno ocorre, dado que você já tem uma massa histórica de eventos, você faz uma interpolação, mesmo que você não tenha um dado num determinado momento, mas aquela função. Mas extrapolação é algo muito mais tênue, porque você tem que imaginar que uma certa tendência que você identificou vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, extrapolações em geral dão muito errado, né? Então vejam só, cuidado com o senso comum. Então, por exemplo, ao longo de julho, do ano que eu estou gravando isso, 2022, eu ouvia por aquelas rádios, né, aquela coisa, tem sempre aquele momento do clima, né, da meteorologia, não do clima. Vai chover, não vai, tal. E aí, em julho, se batia picos de temperatura, apesar de que em maio e junho a temperatura tinha sido muito baixa, houve uma antecipação do inverno aqui na latitude de São Paulo, mas em julho houve um aquecimento. Então bastava ter uma temperatura mais alta do que a média em julho, o que aquele representante ali na rádio dizia? É efeito do aquecimento global. Então ele está chutando, é um cara totalmente assim, mas ele já lacrou, ele já tem ali aquele padrão que, dado que uma temperatura está mais alta, então é o aquecimento global, que para ele é bacana entrar nessa modinha e tal. Muito bem. Eu fiquei aguardando, eu falei assim, você está dizendo isso? Aliás, em julho, faltando ali 5 dias, já estavam dizendo, não, tá chovendo muito pouco e tal. E aí, em 5 dias, em julho, passou a chover e a própria média pluviométrica de julho ficou muito próximo do que a média, apesar de ter sido abaixo, mas ficou próximo da média. Então, veja que a questão do senso comum. O sujeito acredita, né, faltando 5 dias para o final do mês, que ele já tem uma solução, ele já tem uma percepção, né? Ele não está fazendo conta nenhuma, ele nem sabe fazer conta nenhuma. Aí nós entramos em agosto e começou realmente a chover mais forte aqui em São Paulo. E a temperatura passou a ficar mais baixa. Aí silêncio no rádio. Eu aguardei, por exemplo, agosto, entramos em setembro, e aí quando saem os dados, por exemplo, de setembro teve um mês mais chuvoso desde 2015.
Então, foi um mês bastante chuvoso para a felicidade e tal, até dos reservatórios e tal, aqui do Sudeste e tal. E olha que interessante, a média das temperaturas máximas, então se você pegar sempre que bateu a máxima de temperatura no dia, a média das temperaturas máximas de setembro foi 22,6 graus. E essa temperatura ela foi 2,6 graus abaixo da média, que é de 25,2. E eu não vi nenhum desses jornalistas que fazem esses comentários diariamente, né, após ouvir alguma coisa nas rádios e tal, falarem a respeito. Eles estão calados, eles estão mudos, porque simplesmente não se encaixa na tese, né, fofa da questão do aquecimento global. É interessante que a questão meteorológica não tem nada a ver com a questão climatológica, que é medida em questão de 30 anos. Agora, é curioso que essa temperatura mais baixa em setembro na cidade de São Paulo, ela é a menor desde 1993. Então nós estamos falando de praticamente, exatamente os 30 anos. Mas para isso não se toca no assunto. Quer dizer, então vejam que o modelo matemático, não sou eu que estou falando, isso está sendo questionado por vários climatologistas, esse modelo está furado. Não é possível que você tente alcançar essa acurácia de 1,5 grau e tal, se o seu modelo já está falhando agora. Se você observar, então, agora em 2022, o modelo não está batendo. A temperatura já deveria ser muito mais alta do que você está imaginando para 2022 aqui em São Paulo, né? Mesmo sendo uma ilha de calor, sofrendo no microclima, uma interferência de toda a área, né, que vai se expandindo da cidade, né? Então, é verdade que no microclima há uma tendência de aumento de temperatura medida. Ainda assim, um fenômeno muito maior faz com que a temperatura máxima atingida em setembro de 2022 seja 2,6 graus abaixo do que era a média, né? Voltando ao que seria o nível de 1993. Então tem algo errado com esses modelos climatológicos, né? Eles deveriam prever, então, essas flutuações ao longo do tempo, né? E onde que está a razão para isso estar acontecendo? É o Laninha. A gente tem um Laninha, que é o fenômeno de resfriamento das águas do Pacífico. Lembrando que o Pacífico toma praticamente 1/3 da superfície do planeta. Essas águas do Pacífico, em algumas latitudes ali, próximo do Equador, estão entre 2 a 3 graus mais frias do que a média. Então, nós teremos um Laninha mais intenso do que o Laninha, por exemplo, de 2007. Então faz 15 anos que nós não tínhamos um Laninha tão intenso como esse que nós vamos viver nessa transição para 2023. E o que isso acarreta? Que haverá mais intensidade de chuva nessa transição da primavera para o verão no sul e sudeste do Brasil e seca no centro-oeste. Com a efetividade do Laninha, menos umidade consegue chegar até o centro-oeste. Porém, como essa massa ela é menos intensa, nós aqui da região sudeste e sul vamos ficar mais sujeitos a massas que venham do Cone Sul, que vão chegar aqui no continente, despejando várias tempestades. Então nós veremos na transição da primavera para o verão muitas tempestades, muitos ciclones, porque o efeito Laninha ele não está conseguindo bloquear isso. Se fosse um efeito El Niño seria diferente, mas como nós vamos ficar sujeitos pelo menos até março de 2023 ao Laninha, e isso existem dados do NOAA, né, que é a agência americana que monitora isso, ela tem dados
que mostram que há uma alta probabilidade de que o fenômeno do Laninhas ele se prolongue até o final do primeiro trimestre de 2023. Então vejam o que eu quero aqui passar para vocês. Se você gostar do vídeo, por favor, coloque aqui o seu joinha, se inscreva no canal. O que eu quero passar para vocês é esqueçam essas coisas que vocês veem pela mídia, pelo senso comum, porque simplesmente eles estão sendo alimentados por gente que quer manter essa narrativa, porque é uma narrativa muito interessante, parece uma coisa muito... Quando você vai nos dados e você vê realmente o que está acontecendo, você passa a duvidar dessa narrativa tão assertiva que o IPCC da ONU, essa coisa toda, eles fazem nós acreditarmos, porque a própria evidência está destruindo esses modelos matemáticos. Os modelos matemáticos são muito importantes e tal para descobrir padrões de coisas que nós já verificamos e estamos ali medindo e tal. Mas para fazer extrapolações com um fenômeno de uma magnitude tal que envolve erupções vulcânicas, toda a temperatura no oceano, a própria insolação, né, vinda do espaço, a anomalia magnética, que eu ainda vou tratar em outros vídeos aqui do hemisfério sul. Então isso tem uma magnitude muito maior do que simplesmente alguém que projetou um modelinho matemático e tal. Aí você vai me dizer, não, mas tem centenas de cientistas que estão lá no IPCC dizendo isso. Pois é, porque eles realmente recebem, né, todo um fluxo, né, de financiamento, e eles realmente vão dizer isso enquanto tiver o dinheiro, enquanto foi interessante para eles. Agora, outros que são isentos, pessoas que não estão envolvidas com esses órgãos multilaterais, essa questão globalista, vão ter uma opinião baseada nas evidências reais, que é o que eu estou trazendo para vocês. As evidências reais, já passado aí 22 anos desse século, não indicam que o aquecimento vem da atividade humana. Ele pode ocorrer, como ele pode não ocorrer, com magnitudes que nós não teremos controle.